Imagine por um momento que tudo o que está acontecendo ao nosso redor não seja apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas um roteiro meticulosamente escrito há séculos. E se eu te dissesse que a morte do Papa Francisco não foi apenas o fim de um ciclo religioso, mas o último aviso antes do colapso total, o ponto exato onde a história termina e o caos começa a reinar. Nossos ancestrais tentaram nos avisar. Nostradamus falou. São Malaquias deixou seu alerta. E agora, em 2025, o mundo parece seguir exatamente o roteiro que eles deixaram como um mapa do fim dos tempos. Você provavelmente já começou a sentir aquela inquietação persistente, aquela sensação de que algo monumental está prestes a acontecer. A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, anunciada em 21 de abril de 2025, não é apenas o falecimento de um líder religioso. É a peça final encaixando-se no quebra-cabeça profético que poucos conseguem enxergar por completo. Um pontífice, muito velho, que parte seguido por um romano de boa idade, que, segundo as profecias, enfraquecerá ainda mais a Santa Sé. Michel de Nostradamus, nascido em 1503 na França, não era apenas um astrólogo ou médico. Era um vidente cujas previsões continuam a arrepiar nossa espinha 5 séculos depois. Em seu livro Les Prophéties, publicado em 1555, ele escreveu, em quadras enigmáticas, sobre eventos que transcendem gerações. Uma dessas quadras está agora no centro das atenções mundiais. Quando o grande pontífice mudar de lugar, um velho será levado pela correnteza. Francisco, que faleceu aos 88 anos após 12 anos de papado, encaixa-se perfeitamente na descrição do muito velho. Na época de Nostradamus, viver até os 50 anos já era considerado quase milagroso. Imaginar um líder religioso chegando aos 88 anos era algo completamente fora da realidade daquele tempo. A correnteza mencionada pode ser interpretada como a própria morte, enquanto o mudar de lugar aponta para a transição de poder que agora ocorre no Vaticano. O jornal Daily Mail publicou um artigo em 2025 conectando explicitamente a morte de Francisco à profecia de Nostradamus, sugerindo que o enfraquecimento da Sé pode referir-se às divisões dentro da Igreja durante seu papado. Durante o pontificado de Francisco, o Vaticano enfrentou escândalos financeiros sem precedentes, inúmeras denúncias de abusos sexuais e debates acalorados sobre celibato e o papel das mulheres na Igreja. Estas fraturas são o que Nostradamus previu há 5 séculos? Ou estaria ele falando do próximo Papa, alguém que enfrentará desafios ainda mais devastadores? As quadras de Nostradamus não são instruções diretas com datas e nomes. São versos metafóricos, repletos de símbolos e enigmas, quase como se ele quisesse que nos esforçássemos para decifrar suas mensagens. Escrevia em francês antigo, misturado com latim e provençal, usando anagramas e jogos de palavras para proteger suas visões. Ou talvez para deixá-las abertas a múltiplas interpretações. É por isso que, quase 5 séculos depois, ainda estamos aqui tentando compreender o que ele realmente queria dizer. A quadra sobre o pontífice muito velho não menciona explicitamente o Papa Francisco, mas os detalhes se alinham de uma maneira que provoca calafrios. Nostradamus menciona um romano de boa idade que assumiria depois do pontífice idoso, enfraquecendo ainda mais a Sé. As interpretações divergem. Alguns acreditam que esse romano poderia ser o próprio Francisco, que, como Papa, era o líder de Roma, mesmo sendo argentino. Suas reformas, que incomodaram profundamente os tradicionalistas, poderiam ser vistas como esse enfraquecimento previsto.
Outros estão convencidos de que a profecia aponta para o próximo Papa, alguém com raízes italianas ou fortemente vinculado a Roma, que liderará em um período de crise sem precedentes. Em 2025, vivemos em um mundo polarizado, com tensões geopolíticas crescentes, mudanças climáticas catastróficas e a inteligência artificial, levantando questões éticas complexas. A Igreja, que já foi o coração pulsante da Europa, luta desesperadamente para manter sua influência em um mundo cada vez mais secular. Outro elemento intrigante nas profecias de Nostradamus é a menção a um jovem homem de pele negra em outra quadra, que poderia estar vinculada ao futuro da Igreja. Este termo simbólico já está sendo conectado a nomes como Peter Turkson, de Gana, ou Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, ambos considerados fortes candidatos à sucessão papal. Turkson, aos 76 anos, é conhecido por sua defesa apaixonada da justiça social e do meio ambiente. Tagle, com 67 anos, possui um carisma magnético que atrai multidões. A eleição de um papa africano ou asiático seria verdadeiramente histórica, marcando uma transformação radical na Igreja que, com exceção de Francisco, sempre foi liderada por europeus. O termo Papa Negro aparece também em outras profecias, como a de São Malaquias, e pode referir-se à origem étnica, à Companhia de Jesus, os jesuítas, frequentemente chamados de papas negros por sua influência nos bastidores, ou a um período sombrio para o Vaticano. Fogo e sangue na cidade das 7 colinas. Um detalhe verdadeiramente arrepiante nas profecias de Nostradamus é sua menção a fogo e sangue na cidade das 7 colinas, universalmente associada a Roma. Isso não necessariamente significa uma destruição literal como um ataque físico, mas pode simbolizar crises internas, perda de poder ou divisões profundas na Igreja. Em 2025, o Vaticano enfrenta desafios monumentais. O número de fiéis na Europa está em queda livre, com o cristianismo encolhendo dramaticamente. Há debates intensos sobre modernização e a concorrência de outras religiões e filosofias em um mundo cada vez mais secular é feroz. Francisco tentou ser uma ponte entre tradição e renovação, mas acabou sendo criticado por todos os lados. Conservadores o acusavam de ceder demais ao mundo contemporâneo, enquanto progressistas exigiam mudanças ainda mais radicais. Esta tensão, somada à sua morte, faz a profecia parecer assustadoramente real, como se estivéssemos testemunhando o desenrolar de um roteiro predeterminado. O contexto da morte de Francisco também alimenta esse clima de expectativa apocalíptica. Um mês antes de seu falecimento, ele recebeu alta do Hospital Gemelli, onde tratava uma pneumonia grave. Na celebração da Páscoa, dias antes de partir, apareceu na Praça de São Pedro visivelmente debilitado, acenando lentamente do papamóvel. Testemunhas relatam que ele parecia estar se despedindo, com um olhar que misturava serenidade e um peso imenso. Para muitos, foi apenas a idade avançada cobrando seu tributo inevitável. Mas para outros, foi um sinal profético, como se ele soubesse que seu tempo estava se esgotando e que algo muito maior estava prestes a acontecer. E, a mais, Francisco pediu para ser enterrado fora do Vaticano, na Basílica de Santa Maria Maior, rompendo com uma tradição secular. Este gesto, aparentemente simples, carrega um simbolismo profundo, como se ele quisesse marcar definitivamente o fim de uma era, afastando-se do epicentro do poder romano. São Malaquias foi um arcebispo irlandês que viveu entre 1094 e 1148. Segundo a lenda, em 1139, durante uma viagem a Roma, ele caiu em transe ao tocar os portões da cidade. Nessa visão sobrenatural, recebeu uma lista de 112 lemas em latim, cada um descrevendo um futuro papa,
começando por Celestino II em 1143 e terminando com um último pontífice após o qual viria o fim. A profecia conclui com estas palavras, perturbadoras. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro o Romano, que apacentará seu rebanho entre muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Fim. Apenas isso. Sem mais explicações. Apenas a palavra fim. Francisco, eleito em 2013 após a surpreendente renúncia de Bento XVI, é considerado o Musinsébusigo do Papa da lista profética. Mas ele não se chamava Pedro, nem nasceu em Roma. Como então se encaixa nesta previsão? É aqui que a história se torna verdadeiramente fascinante. Francisco escolheu seu nome papal em homenagem a São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni di Pietro Bernardone, ou seja, filho de Pedro. Como bispo de Roma, ele representava a cidade das 7 colinas, o coração da Igreja Católica. Estes detalhes simbólicos já são suficientes para fazer muitos estudiosos erguerem as sobrancelhas com espanto. Além disso, Francisco foi um papa de rupturas históricas. Primeiro latino-americano, primeiro jesuíta, primeiro não-europeu em mais de 1.200 anos. Sua eleição em 13 de março de 2013 ocorreu em um momento de crise profunda, logo após Bento XVI fazer algo que ninguém esperava: renunciar, a primeira renúncia papal em quase 600 anos. Para muitos observadores, isso já era um sinal claro de que algo extraordinário estava acontecendo nos bastidores do poder eclesiástico. Uma profecia contestada. A profecia de São Malaquias, contudo, não é tão simples quanto parece à primeira vista. Ela só foi publicada em 1595, mais de 4 séculos após a morte de Malaquias, por um monge beneditino chamado Arnold Willon, em seu livro Lignum Vitae. Isso naturalmente levanta suspeitas. Por que permaneceu oculta por tanto tempo? Alguns estudiosos acreditam que a lista foi forjada no século XVI para influenciar as eleições papais da época, já que os lemas até 1590 são incrivelmente precisos, com nomes, símbolos e detalhes que correspondem perfeitamente aos papas daquele período. Depois disso, os lemas tornam-se mais vagos e poéticos. Por exemplo, o lema Flor das Flores foi associado a Paulo VI, cujo brasão continha 3 flores de lis. Da meia-lua foi vinculado a João Paulo I, eleito durante uma lua nova. E do trabalho do sol foi conectado a João Paulo II, nascido durante um eclipse solar. Coincidências? Interpretações forçadas? Ou haveria algo mais profundo nessas conexões? O papado de tribulações. Quando chegamos a Francisco, o último da lista profética, a situação ganha um peso quase insuportável. Seu papado foi marcado exatamente pelas tribulações mencionadas na profecia. Durante seus 12 anos como sumo pontífice, o mundo enfrentou crises devastadoras. Guerras sangrentas no Oriente Médio, a pandemia de 2020 que paralisou o planeta, catástrofes climáticas como enchentes e incêndios sem precedentes, e escândalos no próprio Vaticano, desde corrupção financeira até denúncias de abusos sexuais sistemáticos. Francisco tentou ser uma ponte de reconciliação, aproximando a Igreja dos pobres, dos imigrantes e dos marginalizados. Falou abertamente sobre a urgência da proteção ambiental, da necessidade de perdão e do combate implacável aos abusos no clero, mas suas iniciativas geraram resistência feroz. Conservadores o acusaram de diluir a fé tradicional, enquanto progressistas pressionavam por mudanças ainda mais radicais. Este clima de divisão profunda, combinado com sua morte, faz a profecia parecer terrivelmente precisa. A frase, apacentará seu rebanho entre muitas tribulações, parece descrever o pontificado de Francisco com uma exatidão que nos deixa perplexos.
Será que Malaquias realmente vislumbrou tudo isso, ou estamos apenas encontrando padrões onde não existem? O simbolismo do fim. Outro elemento que alimenta o mistério é a renúncia sem precedentes de Bento XVI em 2013. Até então, o cargo de Papa era considerado vitalício, com raríssimas exceções. Quando Bento abdicou, deixou pairando uma dúvida inquietante. Quem é o verdadeiro Papa? Francisco foi eleito legitimamente, mas certos grupos conservadores nunca aceitaram plenamente sua liderança, chegando a chamá-lo de falso profeta. Com a morte de Francisco, temos 2 papas consecutivos que não completaram seu pontificado até a morte natural, algo absolutamente inédito na história moderna da Igreja. Para os que acreditam na profecia, isso é mais um sinal de que estamos no fim de um ciclo histórico que começou com Pedro, o apóstolo, e termina agora com um Pedro simbólico. E há ainda outro detalhe significativo. Francisco pediu expressamente para ser enterrado fora do Vaticano, na Basílica de Santa Maria Maior, rompendo com uma tradição centenária. É como se, até na morte, ele quisesse marcar o encerramento definitivo de uma era, afastando-se simbolicamente do coração de Roma. O retorno da profecia. Em 2025, com a morte de Francisco, a profecia de São Malaquias retornou com força total à consciência coletiva, aparecendo em acalorados debates televisivos, artigos no The Guardian e até em postagens virais nas redes sociais. Por quê? Porque ela toca em um medo ancestral, o de que o fim esteja mais próximo do que imaginamos. Essa sensação de antecipação apocalíptica é o que nos faz nos agarrarmos a essas narrativas, como se estivéssemos descobrindo algo que poucos percebem. Mas o que realmente significa essa destruição da cidade das 7 colinas? A profecia termina com Roma sendo destruída e o juiz terrível julgando a humanidade. Isso não precisa ser interpretado literalmente como um ataque físico. Pode representar a perda irreversível da influência do Vaticano, que enfrenta desafios gigantescos em 2025. Secularização acelerada na Europa, onde igrejas históricas estão sendo convertidas em museus e hotéis. Crescimento exponencial dos sem religião nos Estados Unidos. E queda dramática na frequência de jovens às missas no Brasil e em toda a América Latina. A igreja, que já foi o epicentro do poder mundial, hoje luta desesperadamente para manter sua voz em um panorama dominado por tecnologia avançada, polarização extrema e novas formas de espiritualidade desvinculadas das instituições tradicionais. O ciclo se fecha. O simbolismo da profecia é extraordinariamente poderoso. A ideia de que a igreja começou com Pedro, o apóstolo, e termina com Pedro, o romano, cria uma narrativa circular perfeita, como se a história estivesse se fechando, inexoravelmente. A Basílica de São Pedro, em Roma, foi construída sobre o local onde, segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sua tumba está localizada abaixo do altar principal, como se o primeiro Papa ainda sustentasse, fisicamente, toda a estrutura da Igreja. Que o último pontífice também seja um Pedro, completa o círculo de maneira quase poética. A profecia de Malaquias não trata apenas do fim, mas de um período de perseguição final durante o papado deste último Pedro. Durante o pontificado de Francisco, a Igreja enfrentou críticas ferozes de todos os quadrantes. Governos autoritários, como na China, limitaram severamente a liberdade religiosa. Movimentos antirreligiosos ganharam força expressiva nas redes sociais. E dentro do próprio Vaticano, cardeais conservadores como Raymond Burke criticaram abertamente as reformas promovidas por Francisco. Esta pressão, combinada com crises globais,
Desde guerras devastadoras na Ucrânia e no Oriente Médio até desastres climáticos catastróficos, cria o cenário perfeito para as tribulações mencionadas na antiga profecia. É como se Malaquias tivesse desenhado com precisão assombrosa um mapa do que estamos vivendo agora, e a morte de Francisco fosse o ponto final desse roteiro milenar. As profecias apocalípticas convergem. Um dos trechos mais impactantes do Apocalipse, no capítulo 17, descreve a Babilônia como uma cidade vestida de púrpura e escarlate, que se prostituiu com os reis da terra. Muitos estudiosos interpretam isso como uma referência a Roma, a cidade das 7 colinas, que na época de João era o centro do Império Romano. Mas também pode ser uma metáfora para o Vaticano contemporâneo. A profecia de São Malaquias termina com a destruição dessa cidade, e Nostradamus menciona fogo e sangue no mesmo local. Em 2025, a Igreja Católica enfrenta uma crise de influência sem precedentes. Na Europa, templos históricos estão sendo transformados em cafeterias e condomínios. No Brasil, jovens estão substituindo a missa dominical por lives nas redes sociais. E nos Estados Unidos, os sem religião já representam quase 30% da população, segundo o renomado Pew Research Center. O Vaticano, que já foi o centro nevrálgico do poder mundial, luta agora desesperadamente para manter sua voz em um universo polarizado e fragmentado. Será que a queda da Babilônia representa essa perda irreversível de relevância? Ou estaremos à beira de algo ainda mais dramático, um escândalo devastador ou um conflito de proporções bíblicas? A besta do Apocalipse. Outro símbolo que provoca arrepios é a besta do Apocalipse, descrita no capítulo 13. Ao longo dos séculos, a besta foi associada a figuras históricas como Nero, Napoleão ou Hitler. Em 2025, há quem aponte para instituições globais como corporações tecnológicas, ou até mesmo para a inteligência artificial em sua evolução exponencial. Francisco, em seus últimos anos, alertou repetidamente sobre os perigos da inteligência artificial descontrolada, afirmando numa conferência em Roma em 2023 que, sem ética, a tecnologia pode escravizar a alma humana. Um relatório recente da ONU revela que 70% das decisões nas redes sociais são hoje orientadas por algoritmos sofisticados que manipulam sutilmente nossas percepções e escolhas. E se a besta for, na verdade, esse sistema invisível que gradualmente assume o controle de nossas decisões e pensamentos? Ou, como sugerem alguns grupos radicais, será que a besta está dentro da própria igreja, em algum líder ou estrutura, que traiu seus valores fundamentais? Essa ideia, conhecida como teoria do antipapa, ganhou força após a renúncia de Bento XVI em 2013, quando vozes dissidentes começaram a chamar Francisco de falso profeta. O prestigioso The Guardian publicou em 2025 que as divisões internas no Vaticano nunca foram tão profundas desde a Reforma Protestante do século XVI. A mulher vestida de sol. O capítulo 12 do Apocalipse apresenta outra imagem extraordinária. Uma mulher vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas, que dá à luz um filho e é perseguida por um dragão vermelho. Muitos interpretam a mulher como sendo a própria igreja, dando luz a uma nova era, mas enfrentando ataques implacáveis de forças malignas. Os 2 testemunhos do capítulo 11, que profetizam por 1260 dias antes de serem mortos e ressuscitarem milagrosamente, são outro enigma fascinante. Alguns teólogos sugerem que eles representam a fé e a justiça, rejeitadas pelo mundo contemporâneo. Mas em 2025, há quem acredite que são figuras reais, talvez líderes religiosos ou até mesmo papas. Francisco,
com sua mensagem radical de acolhimento aos marginalizados, e Bento XVI, com sua defesa inabalável da tradição, já foram apontados como esses testemunhos por grupos apocalípticos. A morte de Francisco, após uma Páscoa em que apareceu fragilizado no Papa Móvel, reforça essa percepção, como se ele tivesse cumprido sua missão profética antes do dragão prevalecer temporariamente. O terceiro segredo de Fátima. Em 1917, 3 crianças portuguesas, Lúcia, Jacinta e Francisco, afirmaram ter visto a Virgem Maria em Fátima. Ela teria revelado 3 segredos. Os 2 primeiros, sobre o inferno e a Segunda Guerra Mundial, foram divulgados nos anos 1940. O terceiro permaneceu guardado até o ano 2000, quando o Vaticano finalmente revelou que se tratava de uma visão de um bispo vestido de branco, caminhando por uma cidade em ruínas, sendo morto por soldados. O Vaticano associou esta visão ao atentado contra o Papa João Paulo II em 1981. Contudo, Lúcia dos Santos, a única vidente que sobreviveu até 2005, afirmou que a versão divulgada não estava completa. Em 2025, com a morte de Francisco, o terceiro segredo voltou a ser intensamente debatido. Francisco era conhecido por frequentemente usar vestes brancas simples, às vezes sem a tradicional faixa papal, e seu papado foi marcado por crises que metaforicamente assemelham-se a uma cidade em ruínas. Um post viral nas redes sociais, que alcançou impressionantes 2 milhões de curtidas, levantou a questão: e se o bispo de branco fosse Francisco, morto espiritualmente pelas divisões internas da igreja? O livro de Enoque e os vigilantes. O livro de Enoque, um texto apócrifo do século I a.C., também entra nesse intricado quebra-cabeça profético. Ele descreve uma guerra celestial entre anjos caídos, chamados vigilantes, e os anjos fiéis ao Criador. Enoque prevê uma era em que os poderes terrenos se misturariam com poderes celestiais de forma corrupta, enganando sistematicamente a humanidade. Em 2025, com a inteligência artificial criando verdadeiros cultos digitais e líderes religiosos aliando-se a governos autoritários, como na China, onde a igreja é rigidamente controlada pelo Partido Comunista, essa visão parece assustadoramente atual. Um estudo recente da Universidade de Oxford revelou que 20% dos jovens americanos seguem gurus espirituais online, muitos dos quais são, na verdade, gerados por inteligência artificial. Seriam os vigilantes de Enoque essas forças tecnológicas que se fazem passar por entidades divinas? O texto, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto nos anos 1940, também fala de uma batalha apocalíptica entre filhos da luz e filhos das trevas, com o templo sendo corrompido a partir de seu interior. O Vaticano contemporâneo, com seus escândalos financeiros e divisões ideológicas profundas, encaixa-se perfeitamente nesse cenário profético. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956, fornecem pistas adicionais sobre esse momento apocalíptico. Eles descrevem guerras cataclísmicas e a corrupção progressiva do templo sagrado. Em 2025, o Vaticano enfrenta sérias denúncias de lavagem de dinheiro, como o caso revelado em 2021, que envolveu altos cardeais, a renúncia sem precedentes de Bento XVI e a morte de Francisco, que pediu expressamente para ser enterrado fora do Vaticano, na Basílica de Santa Maria Maior, rompendo com séculos de tradição, são interpretadas como símbolos inequívocos desse templo em crise. O influente jornal italiano Corriere della Sera descreveu o gesto final de Francisco como um adeus que marca o fim definitivo de uma era.
Para aqueles que acreditam nas profecias ancestrais, é como se a igreja, fundada simbolicamente sobre a tumba de Pedro, estivesse se despedindo de sua própria história milenar. Esse simbolismo cria uma sensação avassaladora de urgência, como se o próximo conclave, que escolherá o novo Papa, fosse o ato final de um drama que se desenrola há 2000 anos. 1. Mundo no limite. Não foi apenas a morte de Francisco que fez o mundo parar e refletir. Foi o contexto absolutamente extraordinário em que ela ocorreu. Vivemos em um planeta que parece estar atingindo seus limites em todas as frentes. Nos últimos anos, testemunhamos guerras devastadoras eclodirem em várias regiões, tecnologias escaparem ao controle humano e a fé tradicional perder sua força agregadora. Esses eventos, que poderiam ser interpretados como simples manchetes jornalísticas, parecem alinhar-se perfeitamente com as tribulações descritas por Malaquias e com o clima de crise generalizada previsto por Nostradamus. É como se a realidade estivesse seguindo fielmente um roteiro escrito há séculos, e a morte de Francisco fosse o capítulo que finalmente amarra todas as pontas soltas dessa narrativa profética. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, adverte: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Em 2025, essa passagem parece ter sido escrita especialmente para nossos dias. O Oriente Médio está em chamas, com conflitos que se estendem de Gaza ao Iêmen. A guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, continua sem solução à vista, com cidades inteiras reduzidas a escombros e milhões de refugiados dispersos. No Mar Vermelho, tensões entre potências navais aumentam perigosamente, e a Coreia do Norte prossegue implacavelmente com seus testes de mísseis cada vez mais sofisticados. Francisco, durante todo o seu papado, foi incansável em seus apelos por diálogo e paz. Em 2023, chegou a viajar pessoalmente para zonas de conflito como o Sudão do Sul, tentando mediar acordos entre facções rivais. Mas suas palavras, por mais eloquentes e sinceras que fossem, frequentemente eram abafadas pelo estrondo de bombas e discursos inflamados de ódio. O prestigioso The New York Times publicou em 2025 que o mundo está mais próximo de um conflito global do que em qualquer outro momento desde o auge da Guerra Fria. Seriam estas guerras e rumores de guerras as tribulações previstas nas antigas profecias? O trono vazio e o futuro incerto. E agora, o trono papal está vazio e o conclave se aproxima rapidamente. Nomes como Peter Turkson, de Gana, e Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, estão sendo seriamente considerados. A eleição de um papa africano ou asiático representaria uma transformação sem precedentes, como se a igreja estivesse literalmente renascendo das cinzas. Será este novo pontífice o pastor mencionado por Nostradamus, trazendo luz para tempos sombrios, ou seria ele o falso profeta que alguns grupos temem? Jesus, no Evangelho de Lucas, afirmou: quando virdes estas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. As profecias não têm como objetivo prever o dia exato do fim dos tempos, mas despertar nossa consciência para o presente momento. A morte de Francisco em 21 de abril de 2025 é, acima de tudo, um convite para refletirmos profundamente. Estamos testemunhando o fim apocalíptico de uma era, ou o nascimento doloroso de algo inteiramente novo? Esta narrativa, repleta de mistério e promessas enigmáticas, nos deixa com mais perguntas do que respostas definitivas. Mas talvez seja exatamente isso que nos mantém vivos e alerta. Essa busca incessante por sentido em um mundo que não cessa de nos surpreender com suas reviravoltas inesperadas.
O que sabemos com certeza é que estamos vivendo em um momento extraordinário da história humana. Um ponto de inflexão onde antigas profecias e realidade contemporânea parecem convergir de maneira assombrosa. O que faremos com esse conhecimento? Como reagiremos ao percebermos que talvez, apenas talvez, nossos ancestrais estivessem tentando nos alertar sobre exatamente este momento que estamos vivendo agora? A escolha, como sempre, é nossa. E talvez seja essa a verdadeira mensagem por trás de todas essas profecias antigas. Não o fim inevitável, mas a possibilidade perpétua de um novo começo, se tivermos a sabedoria e a coragem de enfrentar a verdade e agir em conformidade com ela. Enquanto o mundo aguarda ansiosamente o próximo capítulo desta saga milenar, uma coisa é certa: nunca estivemos tão próximos de descobrir se as vozes do passado estavam realmente nos avisando sobre este preciso momento na história da humanidade.